Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou falar sobre as acusações que CACR11 vem recebendo aqui nos últimos dias. Que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. E explicando aqui a capa, há algum tempo atrás eu fiz uma parecida, mas ao invés de CACR11 estar copiando aqui o fundo da Urca, agora coloquei eles copiando talvez os fundos da Hectare, né? Tá começando a aparecer muito rolo aqui, também muitas mentiras, muita omissão de informações importantes aqui sobre o fundo da Cartésia. Então, situação aqui pela CSR11 cada vez fica mais crítica, tá? Ok? Então, antes de ir aqui para algumas matérias, vou comentar com vocês sobre essas acusações que estão sendo feitas contra a CSR11. Vou dar uma olhada aqui na situação do fundo. Então, hoje aqui na segunda-feira, dia 1º de junho, o fundo está caindo mais 4%, sendo que chegou a cair mais de 5%, que se negociar na faixa dos R$ 22 agora. Ou seja, eu falando aqui de uma queda de mais de 77% desde o valor do IPO. Uma queda aqui de 72% desde a divulgação do não pagamento de rendimentos. E aqui no mês de maio nós tivemos um pagamento, né, foi de 23 centavos. E olha, não me surpreendeu que veio cair alguma coisa aqui nesse semestre. Segundo os gestores, tem 1,61 por cota de, de resultado a distribuir aqui nesse semestre, né, de lucro acumulado. Então, não me assustaria se também aqui no mês de junho tivesse alguma coisa. Talvez no começo do segundo semestre também tenha algum pingado aqui, caso eles consigam fazer alguma reserva aqui do primeiro para o segundo semestre. Mas em algum momento minha expectativa é que esse rendimento volte a ficar zerado, porque na condição atual do fundo, com basicamente 80% em fase de pré-lançamento, ou seja, não está gerando caixa, realmente fica muito complicado dele manter esse patamar de distribuição. Aqui lembrando vocês dessa tabelinha que eu montei, que basicamente temos aqui é, 68% em fase de pré-lançamento. Temos aqui juntando esses 12% de Helvetia, que está em vencimento antecipado. E por cima tem esse Alto Lindóia, que também está se enrolando com obras. Então, uma operação que está enrolada com obras não deveria estar pagando o rendimento. Então, aqui pode dizer que cerca de 94% de CSR11 não é gerador de caixa, pelo menos aqui no curto prazo. Então, nessas condições, não tem como manter esse rendimento, tá? Em algum momento, essa renda vai zerar, tá? Ok, com relação a se essa queda ela já é exagerada ou não, olha, vem dizendo isso aqui há vários vídeos para vocês não brincarem aqui de especulação com CACR11. Realmente aqui o fundo do poço é muito difícil de se afirmar, tá? Que é um caso que não dá para saber onde vai parar. E que eu lembro vocês aqui, pois, não estou afirmando aqui que CACR11 vai ser um novo caso de TORD 11. Lembro vocês que TORD está aqui com uma desvalorização já de 98%. E que me recordo que muita gente fala, não, daqui para frente não passa mais, não vou, não vai cair mais, continuou caindo, né? Teve o agrupamento de cotas, voltou a cair ainda mais, com ainda mais força, só caindo, caindo, caindo. Então, muito cuidado aqui com essa confiança de que chegou no fundo do poço e vai comprar aqui para fazer uma fezinha. Basicamente, assim como muita gente fez no passado aqui quando lá com a Oi, né? Me recordo de muita gente. Vou comprar a Oi aqui porque caiu demais, em algum momento vai recuperar e vou ter uma baita valorização. Acabou que hoje a Oi já foi pro brejo, né? Ok, dando uma monitorada aqui na como é que tá a posição dos vendidos. Então aqui, a posição dos vendidos está em 249 mil cotas contra o fundo
Então, até o momento, eles não realizaram lucro aqui contra a CACR11. Ok? Agora aqui eu vou comentar sobre algumas matérias que apresentam algumas informações bem pesadas contra o CACR11, tá? São as duas matérias. Essa daqui do Valor Invest. CRIs em espécie somam a totalidade do patrimônio do fundo imobiliário CACR11. Essa aqui da Neofeed, aqui com o seguinte título: Os bastidores do tomo de quase 60% de um dos principais fundos imobiliários da Bolsa. Isso aqui é lá do final de maio, tá? Dia 28 de maio. Então, aqui matérias bem pesadas, tá? Bem pesadas mesmo. Então, começando aqui pela matéria da Newfeed, ela traz aqui bastidores, informações aqui que não estavam no relatório gerencial, nem em documentos do CRI, apontando algumas transações esquisitas aqui envolvendo CRI Helvétia, tá? Algum tipo de rolo. Aqui vou ler alguns textos para vocês entenderem. Aqui, ó. A Carteles nunca nomeou investidor institucional por ter essa potencial compra dos imóveis. Isso aqui foi, até aqui estava informado pela Carteles, né, de que tinha alguém interessado em adquirir o, as unidades lá do empreendimento Helvetia. Mas fontes consultadas pelo Newfeed e documentos obtidos pela reportagem apontam que o NIS Eagle Fee, tido pela NES Asset, convenceu institucional por trás das negociações. E aqui estão falando que esse tal fundo NIS Eagle Fee, ele tinha aqui alguns rolos aqui devido a que o Ministério Público está de olho no eles receber investimento de regime próprio de previdência social. Então, aqui tem aparentemente algum tipo de irregularidade, tanto é que depois que acabou acarretando em algumas decisões aqui contrárias ao fundo. Mas continuando. A mesma apuração revelou que em fevereiro de 2025, cotistas do NIS Eagle aprovaram em Assembleia a aquisição de imóveis com potenciais conflitos de interesses. E aqui a gente está falando do CRI Helvetia, tá? E que esse conflito de interesses parece ser que essa obra estava sendo tocada pela Steel Corp, que é ligada a um ex-sócio da Nest Asset, que era a consultora contratada. Ok? Agora aqui continuando. Que de forma resumida, eles falam que no mês de julho do ano passado, os investimentos feitos pelo RPPS, que é o Regime de Previdência Social, aí na primeira oferta do fundo passar a ser questionado pelo Ministério Público de São Paulo. Aqui depois, eles informam que esse fio, o NIS Eagle, submeteu aqui a ratificação aqui dessa compra e então foi rejeitada depois que o Ministério Público ficou de olho aqui nessa operação. Aqui eles também comentam que a construtora, a Steel Corp, já tinha deixado a obra. E que eles ressaltam aqui um ponto bem negativo, que a Cartésia ela continuou tratando a venda do investidor institucional como algo em negociação, sendo que esses tratativos já haviam furado, né? Já não mais existia essa possibilidade. Então aqui, e para concluir, eles informam que a Steel Corp, que é uma empresa aqui do Roberto Justus, tem intenção de fazer a aquisição do empreendimento aqui pela Steel Corp. Ah, no entanto, a Steel Corp, uma das condições era realizar a compra com desconto dos CRIs detidos por CACR11, o que no caso aqui iria implicar um prejuízo para o fundo e zerar os rendimentos aqui do fundo. Então agora parece que a estratégia da Cartésia talvez seja fazer execução do empreendimento, da SPEC, da Helvetia, para então provavelmente negociar aqui com a Steel Corp a venda do empreendimento. Agora aqui com relação a rolos envolvendo o CRI Santander, aquela coisa lá de casos de alto luxo numa reserva ambiental. Então, aqui eu vi alguns questionamentos sobre as licenças ambientais, de que elas realmente não estariam 100% resolvidas,
E também que teve um questionamento sobre o valor do laudo dos terrenos. Que eles comentam que em 2023 tinha uma estimativa de 3,71 milhões de reais pela Cushman e Wakefield, e depois aqui no outono de 2025 tivemos uma variação em 155 milhões de reais. Então um salto enorme. Aqui provavelmente está relacionado, esse valor mais elevado está relacionado aqui com o VGV, o valor geral de vendas potencial do empreendimento. Ou seja, aqui está considerando aqui o valor de liquidação forçada, já que está considerando o valor, com o potencial de mercado que pode ser extraído aqui através desse empreendimento. Com relação ao CRI Amalfi, o antigo CRI Viva, aqui eles têm as informações de que essa operação teve início aqui em 2016, através do projeto Viver Bem Itaparica. Ah, então, aqui o que eles falam é que a Cartesa entrou para reestruturar uma operação que já havia dado problema no passado. Ou seja, que esse SR11 estava entrando em rolo, né? Porque eles comentam que tem alguns passivos jurídicos e trabalhistas já envolvidos aqui nesse empreendimento que já tem bastante tempo. Com relação à situação aqui no CRI Amalfi, eu estou em contato aqui com o corretor. Segundo ele, o lançamento vai acontecer até essa quarta-feira, dia 3 de junho, mas corretor a gente não pode confiar muito, né? Um vendedor vai fazer de tudo para fazer a venda, ganhar a comissão dele e depois, se vai dar ruim ou não, é problema de quem comprou, né? Então, também não acredito é, fielmente aqui no tudo que eu estou conseguindo obter aqui através desses corretores. E aqui o que eu posso para vocês é recomendar que leiam essas duas matérias, tá? Teve alguns pontos aqui que eu não comentei também sobre o CR Savoy e o CR Real Park, que eles fazem aqui algumas acusações, não tão graves, apenas apresentam, falam que passam uma visão pessimista de que vai dar ruim, não traz aqui alguma acusação mais pesada assim de rolo. Mas enfim, tem muito material aqui nessas formações. Se você tem CACR11 na carteira, acho que é fundamental você fazer a leitura dessas matérias. Então, concluindo aqui sobre a situação de CACR. Olha, realmente a situação no fundo está muito complicada, tá? Se não acontecer o lançamento dos empreendimentos muito em breve, vai ficar esquisito. Eu já tinha até comentado isso, fiz aqui há um tempo atrás uma capa CSR11 com uma tartaruga, porque esses lançamentos que estavam no quarto trimestre do ano passado, pularam para o primeiro trimestre desse ano, depois pularam para o segundo trimestre. Isso aqui tudo deixa muito esquisito, né? Aqui até então a Cartésia ela associa essa demora à questão de burocracia e lentidão no início do ano aqui no estado da Bahia, além de outras questões lá de habite-se na cidade de São Paulo. Ok? Então, além disso, dos lançamentos acontecerem, o gestor ainda tem que mostrar a viabilidade de construção desses empreendimentos. Mostrar que ele tem recursos aqui em fundo de obras para honrar com a construção, né? Porque não adianta você lançar, vender e não ter o dinheiro aqui para fazer a construção dos empreendimentos. Então, realmente, situação aqui bem crítica é a CR11, um fundo que sempre teve um nível de risco muito elevado devido a essa questão de entrarem no lançamento, até no pré-lançamento dos projetos, e agora esse risco está se concretizando. Ok, então é isso. Sinto dizer, mas situação muito difícil aqui em CR11, tá? Não sei dizer aonde é que isso aqui vai parar. Então é isso. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.